Sejam muito bem-vindos a mais uma análise e hoje eu quero trazer para vocês os relatórios técnicos importantes sobre as usinas nucleares na Europa que foram manipulados pelos políticos, por famosos e também grandes empresas que visaram falar e também espalhar mentiras com diversas manipulações dos dados técnicos sobre os possíveis perigos e também a insegurança das usinas nucleares que foram forçadas a fechar em toda a Europa. Mas antes peço gentilmente para você se inscrever, ativar as notificações, isso vai ajudar muito no meu trabalho, e também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Por se tratar de um tema muito sensível, um tema que mexe com os financiadores, inclusive desta plataforma do YouTube, também com outras Big Techs, há grandes possibilidades de que esse vídeo sofra algum tipo de penalidade, então aproveitem para assistir e, se possível, também compartilhar aí com amigos e familiares. Vocês sabem muito bem que a Europa é um polo industrial na produção de narrativas ambientais, ecológicas de todo o mundo. Inclusive, exportam esse tipo de modus operandi e também de narrativas para todo o mundo, principalmente para o Brasil, em que a imprensa, a velha imprensa brasileira, ela compra essas narrativas, esse modus operandi, esse sistema de mecanismo para produzir matérias falsas e manipuladoras para atingir um objetivo, que é sempre o enriquecimento dos grandes senhores que patrocinam por trás esse tipo de modus operandi. E, é claro, instabiliza governos de todo o mundo, principalmente governos que possuem uma economia em desenvolvimento, como a do Brasil. Sabemos também que a Europa ela precisa de um recurso energético primordial a cada ano. E não estou falando aqui, me referindo ao gás natural, que foi suspenso pela Rússia e foi suspenso forçadamente contra a Rússia, é claro, por conta da guerra em curso no leste europeu. E é claro que também isso já foi ajustado praticamente em todos os membros da União Europeia, no que eu estou me referindo ao gás natural liquefeito que está sendo hoje importado para a Europa graças às empresas ligadas aos Estados Unidos e também ao mundo árabe. Destaque aqui para o Catar, os maiores financiadores e também beneficiadores e exportadores do mundo no que diz gás natural liquefeito. Isso significa o quê? Que com a guerra no leste europeu, as duas grandes nações que estão lucrando por conta das perdas do monopólio e desse monopólio gigantesco de gás natural vindo da Rússia, propriamente os Estados Unidos e o Catar, e essa nação árabe, que dois grandes exportadores e financiadores e também fornecedores deste setor energético muito requerido hoje lá na Europa, se beneficiaram por conta desse conflito lá em curso no leste europeu. Mas estou também me referindo um dos motivos de que financiar essa guerra é muito positivo tanto para a indústria bélica e também para o mercado econômico americano. Faz muito sentido os americanos continuarem apoiando esta guerra em curso lá na Ucrânia. Mas eu também estou aqui me referindo ao setor de eletricidade, ao setor energético de eletricidade em toda a Europa, que foi, é claro, metralhado por conta da guerra e também por algumas medidas adotadas por políticos de algumas nações, e que vem se tornando cada vez mais rara em uma Europa que acreditou nas narrativas cada vez mais crescentes de uma possível energia limpa, de equipamentos elétricos, de insegurança em manter produtos fósseis queimando, usinas nucleares em funcionamento, e que tudo isso estaria ali poluindo a atmosfera do planeta e que em curto espaço de tempo o planeta praticamente iria superaquecer e não haveria mais vida dentro de alguns anos, dentro de algumas décadas. Mas pouco mais de um ano, em 15 de abril de 2023, no ano passado,
a Alemanha ela desligou as suas 3 últimas usinas nucleares, encerrando um programa de 6 décadas, ou seja, no financiamento e também no desenvolvimento de energia limpa através do setor nuclear, que gerou um dos movimentos de protesto mais fortes de toda a Europa. Um movimento que havia sido adiado por conta da guerra na Ucrânia, que iniciou em 24 de fevereiro de 2022. Mas agora não houve escolha. Os reatores Isar 2, Island e também Neckarwestheim 2 encerraram suas atividades em 15 de abril do ano passado, quando Berlim aprovou seu plano para a geração de eletricidade totalmente renovável até 2035. E principalmente foi alavancado, foi empurrado todos esses projetos e também essas demandas de proteção ambiental empurrados por conta do desastre de Fukushima ocorrido lá no Japão em 2011, que lançou ali muitas radiações em todo o ar e também aterrorizou todo o planeta com uma possível contaminação geral. Para se ter uma ideia da crise energética na Alemanha, em 2011 havia 17 usinas em todo o país, e isso foi caindo ao longo dos anos, ao longo das décadas, e em 2022 estavam apenas 3 usinas nucleares as citadas anteriormente, que foram fechadas totalmente no ano passado. Nos últimos anos, por exemplo, diversos relatórios começaram a surgir alimentando essa necessidade de fechar essas usinas por conta de supostos gastos ambientais e poluição ambiental para manter essas usinas em funcionamento. E esses diversos relatórios científicos técnicos foram divulgados na íntegra, tanto por parlamentos, quanto por partidos políticos, por grandes empresas e também por blocos econômicos como a União Europeia. Inclusive, muitos deles, esses indivíduos que soltaram esses dados, solicitaram de fato essas pesquisas que foram divulgadas. Eles solicitaram para que empresas e também outros setores, até mesmo agências estatais, publicassem essas pesquisas. E esses políticos que solicitaram, essas empresas que também solicitaram e formularam essas pesquisas e esses relatórios, e também famosos que financiaram esse tipo de pesquisa em todo o mundo, principalmente na Europa, e financiaram esse setor alternativo como a energia limpa e também alternativo que não fosse o setor nuclear, também financiaram esses políticos de grandes partidos e também de parlamentos de todo o mundo, que são indivíduos ambientais, ativistas, que promovem o combate aos recursos nucleares e também a poluição através do uso de narrativas contra, por exemplo, o setor de fóssil, de queima ali de petróleo, o uso do petróleo, o uso de recursos nucleares para se produzir o produto final que tanta sociedade europeia ela necessita, que é a energia, por exemplo, a energia limpa através do setor nuclear. Então, eles são financiados, esses políticos são financiados pelas grandes empresas, são financiados também por grandes famosos, principalmente norte-americanos, e cai no quê? Num ciclo vicioso tão grande e profundo que por trás disso tudo está a corrupção, está a intervenção legislativa através não de propinas, mas de incentivo de outras empresas que se beneficiam com o fim desses programas, por exemplo, de energia limpa, como o projeto nuclear de décadas da Europa, que agora praticamente está em extinção, e também do uso de derivados do petróleo e do petróleo na queima de combustível fóssil. Então, a destruição desse tipo de programa, de equipamentos na Europa, beneficiam outros que utilizam, entre aspas, uma energia limpa. Então, isso trouxe um ciclo vicioso nas principais nações de toda a Europa. É algo realmente ilegal, é algo corrupto, principalmente na Alemanha. Então, tais relatórios trouxeram números realmente assustadores sobre o uso de energia nuclear.
Mas então veio uma surpresa muito interessante em 26 de abril deste ano. Políticos e um pessoal ligado ao Partido Verde na Alemanha foram acusados de mentir sobre questões de segurança nas centrais nucleares, nas usinas nucleares de todo o país, para garantir o seu encerramento, mesmo quando a guerra na Ucrânia estava em curso e metralhando a possibilidade de injetar gás, principalmente em momentos muito decisivos, como no inverno rigoroso de toda a Europa, tirando o abastecimento energético das principais nações que estavam recebendo o gás, por exemplo, o gás advindo da Rússia. Então essa guerra acelerou esse processo de retirada desses recursos, por exemplo, nucleares, só que trouxe grandes prejuízos e grandes problemas para toda a sociedade europeia. E um meio de comunicação alemão, ele acusou os ministros do Partido Verde, que fazem parte hoje do governo alemão de Olaf Scholz, que Olaf Scholz, para quem não sabe, é do Partido Social-Democrata da nação, da Alemanha, de encobrirem relatórios técnicos importantes que sugeriam, na verdade, manter as centrais nucleares, as usinas nucleares abertas, por conta desse aperto energético do país em relação à guerra na Ucrânia, que começou em 2022. Então, esses ministros, junto com os seus políticos e pessoal, manipularam esses dados científicos, esses dados técnicos, para forçar o desligamento completo dessas usinas em benefício de grandes empresas que patrocinam esses partidos verdes. E quem foi esse meio de comunicação? A revista Cícero, que afirmou que os dois políticos, os dois ministros, Patrick Greichen e Stefan Tidot, ministros do Partido Verde dentro do Ministério da Economia e do Meio Ambiente da Alemanha, do governo de Olaf Scholz, reescreveram os documentos para sugerir falsamente que a manutenção das usinas nucleares não era sustentável por razões técnicas ou também de segurança, forçando assim o encerramento das 3 principais e últimas usinas na Alemanha. E, sabendo disso, o Olaf Scholz ele ordenou posteriormente que a operação das usinas fosse prorrogada por 3 meses, até abril de 2023. Não se sabe se Olaf Scholz estava de fato envolvido nessas circunstâncias, se estava ciente de que os dados estavam sendo manipulados, mas ele decidiu, através de dados em mãos do Partido Verde, realmente tentar ali manter essas usinas em funcionamento, mas a pressão era tão grande que ele encerrou de vez essas usinas que foram fechadas no ano passado. Então a invasão da Rússia na Ucrânia, há mais de 2 anos, entrando no seu 3º ano, fez disparar os preços do gás natural, do carvão e também da eletricidade em toda a Europa, em todo o mundo, na verdade, desencadeando ali uma grave crise energética europeia, à medida que os mercados entravam praticamente em pânico com a perspectiva de Moscou encerrar totalmente o fornecimento de gás ao continente. Aí surgiram as questões da destruição do Nord Stream, dos gasodutos Nord Stream, veio o encerramento do fluxo de gás pela Ucrânia, também pela Europa, e a possibilidade de desligamento do Turkish Stream lá na região da Turquia do Mar Negro, que ainda não foi feito, mas tem grandes possibilidades. Então a decisão de encerrar essas usinas provocou exatamente o contrário que os políticos verdes desejavam: diminuir o risco ambiental. Ou seja, eles realmente manipularam os dados, porque se eles tivessem mantido as usinas nucleares em funcionamento, certamente esses efeitos da guerra e os efeitos do uso do gás seriam amenizados com o uso em grande potencialidade das usinas nucleares. Isso porque a decisão na Alemanha foi de encerrar as últimas centrais nucleares do país. E isso prejudicou o mercado interno, elevou os preços, diminuiu a oferta, aumentou a demanda, claro. E isso trouxe o acionamento de indústrias, usinas altamente poluidoras e totalmente caras para se produzir,
como a dependência do gás e também do carvão através das termoelétricas. Então vejam só, esses políticos verdes, ecologistas, ativistas, pediram o desligamento das usinas nucleares, aumentaram os preços pela baixa demanda energética por conta do gás russo que parou de entrar. É claro que foi solucionado, só que médio a longo prazo, a entrada de gás natural liquefeito exportado pelos Estados Unidos e pelo Catar. Aí equilibrou a questão do eixo energético, mas o estrago já foi feito, que a população europeia poderá encarar esses desafios econômicos a longo prazo. Só vão ver lá na frente esses prejuízos, mas o prejuízo maior está na moralidade dentro dos políticos europeus, principalmente na Alemanha, que manipularam os dados, os políticos manipularam os dados. Então temos aí uma questão principalmente de aumento dos gastos e também o aumento da poluição ambiental por conta do religamento das termoelétricas e também do uso de gás natural liquefeito sendo jogado e injetado pelo mar através das vias marítimas para toda a Europa, principalmente a Alemanha. Isso provocou um grande choque energético, de forma muito resumida, na Alemanha, e permitiu que os grandes empresários no ramo lucrassem ainda mais com esse desligamento desses setores nucleares. Então, os ambientalistas que são favoráveis aos carros elétricos e ao fim dos recursos fósseis, do uso de combustíveis fósseis, hoje são as marionetes e a mentira viva de um mundo imerso em narrativas que agora dependem parcialmente de recursos de gás e também do carvão através das termoelétricas para manter os patinetes elétricos em funcionamento, enchendo os bolsos de grandes empresas americanas e de árabes, principalmente também de grandes famosos lá nos Estados Unidos. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado, é um tema realmente muito sensível, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.